Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Dieguinho. Prolacradoras e prolacradores do meu coração, chegamos a mais uma aula ao vivo, a mais uma aula online, a mais uma terça-feira maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Mandar um beijo especial para Luana, da nossa plataforma. Professor, como é? Melhor professor de redação do Brasil. Vou até dormir feliz hoje acreditando nisso, Lulu. Um beijo pra você, maravilhosa. Obrigado pelo carinho. Beijo pra Camille, beijo pro Osmar. Osmar, não é amanhã o jogo no Maracanã, não. É quinta-feira. Já tô ansioso, né? Quinta-feira, gente, eu dou aula até 9 horas da noite, no Jardim Botânico. Levo mais ou menos uns 20 minutos para chegar no Maracanã. Vou chegar já esperando o primeiro gol do Flamengo. Vai ser 3-0 esse jogo, né? Porque agora a gente tá numa fase de resgate. Falando em futebol, Renanzinho, não posso perder essa oportunidade. Como estamos? Também, pô. Na zona de rebaixamento, Vasco, né? 17º ou 18º? 17º. Teve um time aí, Puerto Cabello, né? Gostaria de rever. Você, agente de viagens, quer aumentar os lucros da sua agência? A Clube Turismo está com uma campanha imperdível para conversão de bandeira. E o melhor de tudo, com taxa de franquia zero. Só aqui você tem maiores comissionamentos, acordos comerciais, cashback e vantagens para os seus clientes. Vendas online com sistema antifraude e muito mais. Na Clube Turismo você conta com o apoio de uma marca forte e em pleno crescimento. Mas atenção! Iremos selecionar apenas 20 agências. Por isso, preenche agora nosso formulário e vamos conversar. Vem pra Clube, a mais premiada franquia de agência de viagens multimarcas do país. O tema tá lá na C5, a aula de hoje é pra você, mas se você já tá gabaritando o C5, fica com a gente também pra você ter a consciência de o que fazer e o que não fazer nas suas propostas de intervenção, tá legal? Então olha só, agora a gente pode falar que depois desse árduo trabalho, a gente domina um pouco melhor o processo de correção. Não é verdade? Ficamos 3 semanas falando sobre C1 e entendemos que C1 avalia a gramática, norma culta e também os itens lexicais da sua redação. Depois ficamos uma semana conversando sobre C2 e entendemos que a C2 avalia a sua estrutura, o entendimento total do tema sem fugir dele e sem tangenciá-lo e o repertório cultural que você anda utilizando na tua redação. C3, ficamos 2 semanas porque ela era ali uma pedra no seu caminho, né? E aí conversamos muito sobre o projeto de texto, como que a gente fecha as lacunas argumentativas, e aí eu te convido a assistir novamente lá na nossa plataforma as aulas de C3, tá?
porque elas são fundamentais para o seu crescimento na nota, para você chegar ao 900+. Semana passada conversamos sobre C4, coesão sequencial e coesão referencial. Sequencial, o uso de operadores argumentativos, né, os conectivos, e a coesão referencial, como que a gente evita a repetição de palavra. Foi uma aula babado na semana passada. E hoje a gente chega à quinta e última competência, ao quinto e último critério de correção, que aí você entende essa visão global da banca, que é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando direitos humanos. Então, basicamente, é sobre isso que a gente conversa, tá? Vamos lá, para a gente chegar ao nível 5, o que você tem que fazer? O candidato elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada. Vamos conversar muito hoje sobre esse detalhamento. E essa proposta, galera, precisa estar articulada ao tema e aos seus argumentos. Sem essa de já trazer aquela proposta, né, meio que padronizada, que serve para tudo, que você pode ser penalizado de bobeira, tá? Na C5. Então eu preciso de uma proposta detalhada, com 5 elementos, que converse com o tema e com os argumentos que você trouxe para sua redação. Tá legal? Então olha lá, nível 5 para 200 pontos, 5 elementos válidos. E esses 5 elementos válidos a gente vai conversar quais são ao longo de hoje, né? Mas para adiantar, você já sabe quais são: agente, detalhamento, ação, meio modo, efeito e finalidade. Tá legal? Dica que vale ouro. Eu queria muito que a sua proposta de intervenção, ela olhasse com carinho para a ótica da prova do Enem. Que dentro da proposta de intervenção você entenda que o que a banca do INEP espera de você é versar sobre dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, lembrar que o Estado é laico, lembrar de elementos democráticos, sobretudo na educação, lembrar de sustentabilidade socioambiental e por aí vai. Então é esse o viés da proposta de intervenção. E aí, né, você cria aquelas propostas, eu acho engraçado, né, chega na hora da proposta, quando eu tô corrigindo redação modelo Enem, eu caio na gargalhada, porque você soluciona todos os problemas do Brasil por meio de uma palestra nas escolas. Quem nunca, né? Um problemaço lá, né? Desafio para valorização de herança africana, trabalho de cuidado realizado pela mulher, né? A questão da saúde mental, invisibilidade vinculada a registro civil, povos e comunidades tradicionais desvalorizados. Tudo isso você resolve como? Palestra escola. Ou o governo criando uma campanha, né? E aí acabou, não tem mais problema. Brincadeiras à parte, você pode versar sobre isso. Porque quando a gente fala em uma campanha, por exemplo, eu tô falando, né, sobre uma questão empática, como que a sociedade vai se conscientizar, como que ela vai ser orientada, né, justamente por conta disso. Quando eu falo, né, de educação, uma palestra na escola, ela tá dentro da democracia na educação, né? Então você pode continuar falando sobre isso, sobre palestras e sobre campanhas, mas hoje a gente vai entender como que a gente conquista melhor essa banca usando algo que todo mundo usa, mas como é que a gente coloca ali uma cerejinha no bolo para ser uma proposta diferenciada. Tá legal? Agora, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou te dizer, escuta, mamacita, pelo amor de Deus. Não adianta, tá? Em temas assim mais polêmicos. Teve um ano que o Enem 2015, tema sensacional, falou sobre violência contra a mulher. Redações impecáveis, redações com contextualizações perfeitas, argumentos maravilhosos, e aí chegava na proposta de intervenção, a galera não respeitava nem direitos humanos, nem a Constituição do nosso país. Quando for um tema muito polêmico, porque, agressão contra a mulher, gente, já deu, né? Nunca deveria ter espaço a agressão contra ninguém na sociedade, sobretudo contra a mulher. Mas aí você escreveu uma redação sensacional e aí na hora da tua proposta de intervenção você falou em prisão perpétua para agressores, pena de morte para agressores, castração química para agressores. Independente se você pensa dessa forma ou não, a prova de redação do Enem não é o momento para você colocar essa sua marca de subjetividade. Me fiz entender? Nunca olhe para a prova do Enem e ache que você vai resolver um problema com pena de morte, prisão perpétua, castração química, expulsão das pessoas, né? Isso não existe, tá legal? E aí,
pra gente dar uma soltada, pra gente dar uma descontraída, porque eu sei, né, que o ritmo aí de estudo está intenso, eu peguei 5 propostas de intervenção que fizeram com que o candidato tirasse 0 na redação. Porque ele escreveu uma parada absurda ao olhar da banca que fez com que essa redação fosse zerada. Como base, eu peguei o tema de 2020. O tema de 2020, né, falava exatamente sobre as doenças mentais, né, o estigma associado às doenças mentais na sociedade. Antes de olhar as propostas, né, alopradas, vamos pensar o seguinte: se o tema é raciocina com mamacita, se o tema é estigma, né, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, meu amorzinho, na proposta de intervenção eu tenho que acabar com o quê? Com o estigma e não com a doença mental. Entendeu aqui? Que é o óbvio, mas muita gente não entende. A galera vê lá, estigma associado à doença mental. Acha que tem que acabar com a doença mental. Gente, pelo amor de Deus, o que estava sendo colocado ali em debate seria uma proposta de intervenção para atenuar, para erradicar o estigma, o preconceito que se tem com pessoas, né, que desenvolveram ou que desenvolvem doenças mentais. E não acabar com a doença mental. Tá legal? E aí eu trouxe aqui pra gente dar uma relaxada, e eu aposto que você vai dar boas risadas aí na sua casa, 5 exemplos de o que não fazer de jeito nenhum. Exemplo de número 1. Vamos lá. Ninguém não pode fazer nada. Uma excelente proposta, né? Quem é o seu agente? Ninguém. O que o ninguém vai fazer? Nada. Excelente proposta. O candidato já começou muito bem, dizendo que ninguém não pode fazer nada. Melhor seria se construíssem mais hospitais psiquiátricos para eles. Eles, os que têm doença mental. Candidato? E dopassem... Gente, isso aqui tá brincando comigo, né? E dopassem eles. Porque eles à solta são um perigo para a sociedade. Misericórdia, gente. Misericórdia. Você promete que você não vai fazer isso na tua redação? Promete pra sua mamacita? Gente, olha que loucura isso aqui. Esse candidato aqui não vai passar nem no Enem, nem na prova lá da autoescola, no psicotécnico. Não dá, gente. Não dá. Segunda proposta. Prendem e não soltem pessoas. Aí você vai achar o quê? Que tá mandando prender e não soltar a pessoa que é preconceituosa com o doente. Não. Prendem e não solte pessoas que demonstrem doenças ameaçadoras. Meu Deus do céu. Imagina você tem alguma doença mental, você vai ser preso. Essa é a proposta do candidato. Ah, você tem depressão, você vai preso. E você nunca mais vai ser solto porque você demonstra uma doença ameaçadora. Gente, misericórdia, isso aqui tem a menor condição. Terceira, essa aqui, juro, é aquela proposta padrão. Para você que adora levar um modelinho pronto, isso aqui é modelo pronto, olha que coisa linda. É uma proposta excelente, tá? No Brasil, tem muitas pessoas que têm depressão ou outras doenças mentais. Mas, infelizmente, o povo brasileiro, uma boa parte dele, acha esse assunto bobeira. Que a pessoa se mata por falta de atenção. E isso vai demorar para acabar, hein? Talvez nem acabe. Talvez nem acabe por completo. Então, na faixa do aceitável. Por isso, posso dizer que a única solução é o extermínio da humanidade. Olha que excelente. Se a gente extermina toda a humanidade, não vai ter mais nenhum problema social. Que maravilha, né? Essa proposta serve para todos os temas, né? Eu estou justamente exterminando a humanidade e exterminando a humanidade, nenhum problema social mais acontecerá. Excelente, como que nunca ninguém tinha pensado nisso antes, né? Maravilha. Esse aqui eu me questiono, eu fico olhando para essa proposta de intervenção e eu fico pensando o que se passa na cabeça do candidato. Olha o que esse bebezinho escreveu. Doenças e transtornos mentais existem sim, mas são visíveis. Olha aqui uma ansiedade, olha aqui uma depressão, peguei aqui que ela é visível, né? E há acompanhamento para isso. Agora, esse agora me pega muito. Agora, aqueles que querem alegar isso sem prova nenhuma,
o remédio é um chá de surra? Um chá de surra ou cadeia? Quero ver se isso não resolve. Tá na hora de acabar com essa frescura já. Gente. Aqui eu tenho que pegar a cadeira e me sentar aqui, gente. Porque, primeiro, a pessoa tem uma doença mental. Ou ela vai tomar um chá de surra, ou ela vai pra cadeia. Será que a pessoa tem direito de escolha? Quero um chá de surra e prefiro ir pra cadeia? E aí vai chamar isso de frescura? Gente, 0 na redação inteira. E o último, né? Parecia que ia começar uma proposta legal, que ele vem, o Ministério da Saúde deve fazer campanhas. Você fala, opa, legal, né? O Ministério da Saúde deve fazer campanhas e informar a população sobre distúrbios mentais. Até aí tava ok. Não era uma proposta maravilhosa, mas estava indo bem. Ajudando famílias e a sociedade no geral, para que o indivíduo com a doença social... Ah, você tem doença mental? Fica ali no quartinho branco, amorzinho. Fica no castigo do monstro, fora do meio social. Vai pra Marte. Gente, pelo amor de Deus. Agora vocês imaginem isso aqui. A cada tema de redação, a angústia que é ler um negócio desse. Então isso aqui é pra você não fazer de jeito nenhum. Claro que é pra gente dar uma soltada, pra gente dar uma descontraída, mas cuidado com essas propostas muito radicais. Como eu disse no início, pena de morte, prisão perpétua, o governo sendo mais rigoroso em penalidades. Não é isso que a banca quer ler. Ela quer um viés democrático na sua proposta e é atrás disso que a gente vai. Tá legal? Vocês gostaram, né? O chat ali não para. Cativeiro, né? Lavínia falou, cativeiro, é cativeiro, tem doença, vai pro cativeiro, né? Coisa ridícula, né, gente? Mas isso não é pra você fazer. Então, o que seria uma proposta de intervenção adequada pra banca? Depois que a gente viu o que não é pra fazer, a gente vai pro direcionamento que o INEP deseja na sua prova de redação. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Por isso que a palestra na escola dá certo, por isso que a campanha do governo federal dá certo. É importante ressaltar que, considerando que temas de redação do Enem normalmente abordam problemas sociais complexos, muitas vezes de difícil resolução, as mais diversas formas de intervenção são consideradas para avaliação, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva do foco em questão. Se ligou? Então você não precisa resolver o problema não, tá? A banca nem quer que você resolva o problema e ela tem consciência de que diversos temas de redação não serão resolvidos. Mas ela espera de você uma iniciativa estatal, midiática, escolar, social, que olhe para aquele problema de maneira mais democrática. Tá legal? E aí, para que a gente consiga, né, os 200 pontos nessa proposta, eu preciso dos 5 elementos bonitinhos. Na ordem que a gente combina aqui no PRO: agente, detalhamento, ação, modo meio e efeito ou finalidade. E aí agora a gente começa a olhar para cada um deles. Percebam que a ação, ela é central, né, porque é uma proposta de intervenção. Então o elemento central, o elemento de destaque é exatamente a ação que você desenvolve. E aí vale lembrar que se a competência 5 está valendo 200 pontos e nós temos 5 elementos válidos, cada um deles está valendo quanto? 40 pontos. Então, coloquei um agente válido, 40. Detalhei esse agente, 80. Coloquei a ação que esse agente vai realizar, 120. Indiquei o meio ou modo, como que eu vou agir nessa ação, 160. E coloquei o efeito dessa ação, 200 pontos. Tá legal? Então, percebam que a ação é o centro da competência 5 e a partir dela eu tenho o agente, o meio modo, o efeito e o detalhamento, que pode ser sobre qualquer um desses elementos. Tá legal? Vamos começar então entendendo o que é o agente. Meus amores, quando a gente fala em agente, eu tô preocupado em responder para a banca quem vai executar a minha proposta. Meu diretor, deixa eu só pedir para eu ficar de olho ali no relógio, por favor, senão eu acabo me perdendo aí no tempo. Obrigado. Então a gente tem que olhar para esse agente pensando quem vai executar essa proposta. Para te ajudar, a banca vai fazer uma nomenclatura dos GOMIFES.
eu quero muito que você anote isso aqui, os GOMIFs. O que são os GOMIFs? São os possíveis agentes interventivos para a sua proposta de intervenção. O G de governo, o O de ONGs, o M de mídia, I de diversas instituições, F de família, E de escola e S de sociedade. Sempre que você for começar a criar uma proposta, entenda quem desses GOMIFs serão os seus agentes interventivos, de preferência, não obrigatoriamente, mas de preferência, elaborando duas propostas, uma para o A1 e outra para o A2. Vamos só combinar sobre esse governo aqui? Nunca utilize a palavra governo solta na sua redação. Sempre estipule ali que governo é esse que você está falando. O governo federal é uma solução plausível. O Estado com E maiúsculo é uma solução plausível. Algum ministério, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, beleza? E instituições a mesma coisa, né? Recentemente o tema de redação foi desafios para povos e comunidades tradicionais, para valorização dessas comunidades. Uma instituição maneira seria exatamente a FUNAI. Digamos que você faça uma redação sobre, sei lá, preservação de um bioma, desafios para a preservação do Cerrado brasileiro, da Caatinga brasileira, do Pantanal brasileiro, das águas marinhas. Quem é que a gente pode utilizar como instituição? O IBAMA. Nunca coloque cabe a instituição. Você tem que dizer que instituição é essa. Tá legal? Então sempre comece pensando no seu agente dentro dos GOMIFs. Tá legal? E aí, ajude o seu corretor a localizar que ali dentro existe um agente. Então bote assim, cabe ao Estado, é papel da mídia, é fulcral, é fundamental, é essencial que a escola. Ajude a banca a localizar, né, exatamente o elemento agente por meio desses elementos de apoio. Tá legal? Então, você vai escolher lá o seu agente e colocar esse elementozinho coesivo que vai dar um salto ali para o corretor perceber que aquele é o seu agente da proposta interventiva. Tá legal? E aí, gente, já escreveu o agente, já joga junto o detalhamento. O detalhamento vai ser uma informação adicional que você, participante, pode colocar em qualquer elemento. Você pode detalhar o agente, você pode detalhar o meio ou modo, você pode detalhar a ação e você pode detalhar a finalidade ou o efeito. Mas a dica que eu te dou é sempre o detalhamento do agente. Por que o detalhamento do agente, galera? Porque ele nunca vai mudar. Aquele agente que você coloca na tua redação, aquele que está solucionando ou está mitigando algum problema, é exatamente algo fixo na tua redação. Então você já pode levar pronto o teu agente e o teu detalhamento, né? Papo de cria para você conseguir o gabarito nessa competência 5. E aí você fala, pô, Dieguinho, mas como assim levar o detalhamento pronto? Vamos aqui para o quadro rapidinho? Digamos que você colocou lá que o seu argumento 1, você estava criticando o Estado. Como é que eu vou começar, né, a montar a minha proposta de intervenção para trazer o Estado na proposta? Simples assim, ó. Eu vou começar a minha estrutura assim. Cabe ao Estado. Estado com letra maiúscula, né, virou exatamente o meu agente interventivo. Cabe ao Estado. E aí eu já vou ser malandro. Eu já vou detalhar esse Estado. O detalhamento vai poder ser uma caracterização, uma exemplificação, uma explicação. Pode ser o que você quiser em qualquer um dos elementos. Volto a dizer, você pode detalhar agente, ação, meio, modo, efeito, finalidade. Mas eu sugiro que você já detalhe o agente. E o que seria um detalhamento desse agente? Uma caracterização. Qual é o papel, né, exatamente do Estado dentro da sociedade? E aí, a gente vai criar uma função sintática que a gente chama de aposto, que é uma caracterização do elemento agente. E já que eu estou falando de um aposto, ao invés de colocá-lo entre vírgulas, vamos colocar entre travessões para marcar bem esse espaço do detalhamento. Então eu digo lá, cabe ao Estado, travessão principal, promotor da isonomia social. Travessão, porque depois eu vou para outro elemento. Se ligou? Então, cabe ao Estado, é meu agente. Detalhamento para o Estado. Principal promotor da isonomia social. Principal promotor do bem-estar social.
principal promotor da harmonia social. Então eu posso jogar aqui isonomia, posso usar da harmonia, posso usar do bem-estar social, bem-estar com hífen, e assim sucessivamente. Se ligou? Dieguinho, mas eu não usei o Estado, eu usei a negligência da escola. A escola não está abordando esse tema no currículo. Não tem problema. Eu venho aqui para a redação e boto na proposta de intervenção. Cabe à escola. Cabe à escola é meu agente. Como é que eu vou detalhar a escola? Simples assim. Cabe à escola, vamos criar um aposto. Eu digo que a escola, né, é um agente de transformação social. Fecho o aposto. Se ligou? Dieguinho, eu amo usar a mídia na minha proposta de intervenção. A mídia faz tudo. Show de bola. Como é que a gente vai fazer esse detalhamento? Cabe à mídia. Como é que eu posso detalhar essa mídia? A mídia é um instrumento. Tá anotando isso, né? É um instrumento de ampla abrangência. Então, olha que maravilha. Estou criando uma proposta sobre o Estado. Estado é o principal promotor da isonomia, da harmonia ou do bem-estar social. Estou criando uma proposta sobre a escola, digo que ela é o agente de transformação social. Estou criando uma proposta da mídia, digo que ele é um instrumento de ampla abrangência. Dá um printão aqui, por favor, para que você entenda que já que eu estou utilizando, né, o meu agente, eu vou facilitar, eu vou otimizar a minha proposta. Eu já vou detalhar esse agente atribuindo a ele uma caracterização e só aqui eu já ganhei 80 pontos. 40 pelo agente interventivo e mais 40 pelo detalhamento. Show de bola? Tá dando pra ler legal aí? Que esse azul tá meio fraco, mas acho que tá dando pra ler, né? Então vamos seguir aqui. Então, detalhamento. Não seja bobo, não seja boba. Vá direto no detalhamento do agente, que sempre dá certo. Tá legal? Ação. Ação, galera, é o que deve ser feito. E aí, cuidado com o verbo, né? Você pode usar um verbo meio que modalizador. Eu não vou dizer que cabe ao governo criar uma campanha. Eu vou dizer que esse governo federal pode aprimorar campanhas vigentes, ampliar a democratização de algo, aperfeiçoar aquele direito. Se ligou? Eu vou dar uma modalizada no meu discurso para justamente mostrar para banco o cuidado, a cautela que eu tô tendo na ação, que realmente ela já pode ter sido criada, mas ela não é aplicada com efetividade justamente na sociedade. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Osmar, Diego, hoje o curso Jornalismo na Faculdade... hoje curso Jornalismo na Faculdade, curso do verbo cursar, graças ao PRO e suas aulas. Ô, meu lindo, que maravilha, que notícia maravilhosa. Espero que você esteja curtindo a faculdade. Depois me conta lá como é que tá. Você tá em qual período e em qual instituição? Muito bem. Léo, essas propostas... Tá rindo até agora das propostas, né? Realmente aquilo é pra não fazer, né? Pra não fazer. Muito bem. Meio ao modo. Meio ao modo, como que eu vou executar essa ação? Por meio de quê? E aí, mais uma vez, ajuda o corretor a localizar o meio ao modo na sua proposta. E aí, utilize as seguintes sentenças. Por meio de... A partir de... Blá, 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 blá. Por intermédio de... Blá, 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 blá. Quando o corretor olhou para essas estruturas, ele já se ligou que você está versando sobre o meio ou sobre o modo. E por fim, o efeito ou finalidade. Essa proposta foi feita para quê? Qual é o objetivo? Qual é o efeito? Qual é a finalidade? Qual é o fito, né? Qual é o intuito? E aí também utilize estruturas que ajudem o corretor a identificar a finalidade. A fim de, cuidado, esse afim é separado, beleza? Cuidado, tá? Você tem o afim junto e o afim separado. O afim junto é lá do Vitor Israel e do Pantio, né? A função afim na matemática, a função semelhante. Aqui não tem nada a ver, tá? O afim é separado, indicando a finalidade. Cuidado para você não perder em C1, tá? Quando você bota o afim junto, esse é um erro grave. Com o fito D, com o objetivo D, com o efeito D, com a finalidade D e assim sucessivamente. Tá legal? O que a gente vai fazer agora? Eu peguei os 3 últimos Enems.
22, 23 e 24 para a gente analisar as propostas, porque a gente analisou as redações ao longo do ano, né, ao longo das nossas aulas, e a gente sempre passava um pouquinho rápido na proposta e eu te dizia que o momento de analisar essa proposta com cautela chegaria, e é exatamente a aula de hoje. Vamos ver então o primeiro exemplo na redação do Enem de 2022. Esse aqui é o parágrafo de conclusão do aluno, tá legal? Mas eu só quero observar o 9º passo, que é a proposta de intervenção. Então hoje eu vou ignorar o passo 8, que é a retomada da tese, e eu vou ignorar o passo 10, que é a circularidade textual. Eu não quero me preocupar com elas hoje, eu quero me preocupar com as propostas de intervenção. Então reparem que eu tenho 2 propostas, e ao longo dessas propostas, os termos utilizados pelo candidato favoreceram a pontuação, porque ele ajudou o corretor a enxergar esses elementos. Vamos à primeira proposta. Logo cabe ao governo federal. Isso já é uma estrutura de agente. E por que uma estrutura de agente? Eu acabei de dizer que nunca jogue o governo sozinho, né? Ele está usando o governo federal para justamente ser um agente interventivo para um argumento que criticava a negligência governamental. Ou seja, o próprio governo federal sendo um agente interventivo para crítica ao Estado. Em seguida eu venho para o detalhamento. Olha o que a gente combinou. Abrir travessão para chamar a atenção para a banca corretora do aposto caracterizador, e aí eu venho com principal promotor do bem-estar social, fechei o travessão, que é um detalhamento, uma caracterização desse governo federal. Depois eu venho para ação, olha o verbo aqui, acabar com o fisiologismo estatal, relatado por Loïc Vacan. De onde é que saiu essa ação? Do próprio argumento. Lembra que eu te disse que a proposta ela tem que estar vinculada, ela tem que ser intrínseca ao argumento? Então lá nessa redação o candidato tinha utilizado o Loïc Vacan como repertório sociocultural e a gente já analisou essa redação aqui nas nossas aulas do PRO. Então ele está acabando, né, com esse fisiologismo estatal realmente retratado pelo sociólogo que ele escolheu na redação. Tá legal? Depois vem o meio modo, olha lá. Por meio de. Se ligou como é que ele está construindo bem essa proposta? Se é meio ou modo, por meio de investimentos na aplicação de seus mecanismos de fiscalização interna. E qual vai ser o efeito? Qual vai ser a finalidade dessa proposta? Com o efeito, se ligou no bizu? Com o efeito de desviar as verbas da corrupção para a efetivação da valorização de povos tradicionais. Acabou. O A1 dele era negligência governamental e ele organizou uma proposta para ele dentro dessa primeira proposta de intervenção. O segundo argumento dele era a sociedade, que ele chamou de compactuação social, como que o individualismo social impede a valorização de povos e comunidades tradicionais. E aí eu venho para a segunda proposta. Olha como é que eu tenho um operador legal para a segunda proposta. Concomitantemente a isso, o que significa? Ao mesmo tempo, paralelamente, concomitantemente a isso, vem a construção da segunda proposta. É papel da mídia. A mídia agora é o meu segundo agente. Detalhamento da mídia casou com o que eu coloquei lá para você no quadro. É um instrumento de ampla abrangência, sendo um detalhamento dela. Qual é a ação que a mídia vai realizar? Olha o verbo, ampliar a difusão de informações verdadeiras sobre essas populações, além de democratizar o acesso nacional aos saberes originários. Mas como que isso vai ser feito? Qual é o meio ou modo? Por intermédio, bizuzinho, né, de você construir cada elemento com seu gancho semântico, por intermédio de ficções engajadas verossímeis, filmes, séries, documentários que trabalhem a realidade vivenciada por esse tema. Né? Verossímeis a precariedade enfrentada por aldeamentos autóctones, povos da terra, né? Povos originários, e que retratem seus costumes e sua cultura. E qual vai ser a finalidade e o efeito? Com o fito, com o objetivo de comover a sociedade. Lembra que a sociedade era o argumento, né? Com o objetivo de comover a sociedade com a falta de representatividade desse setor social, além de demonstrar a sua importância. Suave? Então eu tenho 2 propostas completinhas, com agente, detalhamento, ação, meio modo e efeito ou finalidade.
Tá legal? Deixa eu ver o que Maria da Conceição diz. Tanto faz usar com efeito ou com o efeito? Tanto faz. Tanto faz. Com o efeito de, ou com o fito de, ou com a finalidade de, com ou sem artigo, não tem problema. Tá legal? Vamos a mais um exemplo? Vou pegar agora o Enem de 2023. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Vou ignorar o passo 8, que é a retomada da tese, vou ignorar o 10, que é a frase de efeito cíclica, e vou me concentrar no passo 9, sendo ele a proposta de intervenção. Vamos lá. Primeira proposta. Por isso, cabe ao governo federal, se ligou no cabe ao, né, justamente me dando ali a indicação de que aqui existe um agente, governo nunca sozinho, sempre com federal. Venho para o detalhamento, entre travessões, principal promotor da harmonia social. Venho para a ação, olha o verbo, que foi idêntico à da redação do ano anterior, acabar com o fisiologismo estatal, relatado por Vacan. Como que isso vai ser feito? Por meio de mecanismos de fiscalização interna para assegurar salários justos. E qual é a finalidade disso? Com o fito, olha aí Maria, com o artigo, com o fito, de amenizar a assimetria de gênero em nossa sociedade. Assimetria seria a desigualdade de gênero. Aqui só um problema, eu não curto muito esse uso de primeira pessoa, a gente já conversou sobre isso, né? No local de em nossa sociedade use de gênero na sociedade, fica mais formal, fica mais elegante do que o uso solto dessa primeira pessoa aqui, tá? Concomitantemente a isso vem a segunda proposta. É papel da mídia, meu agente, instrumento de ampla abrangência, meu detalhamento, promover, olha aí, as campanhas, né? Promover campanhas sendo ação por intermédio de plataformas digitais de meio ao modo, com o objetivo de reconhecer o valor do trabalho feminino. Então eu tenho aqui mais exemplos de como montar as propostas. Eu quero muito que você esteja atento para esses elementos que me indicam, né, os elementos interventivos. Cabe ao, indicando agente, travessões, indicando detalhamento, verbo, indicando ação, por meio de, indicando meio ou modo, confito de, indicando efeito ou finalidade. Mesma coisa no de baixo. É papel da, indicando agente, travessão para o detalhamento, verbo para ação, por intermédio de, no meio ou modo, e com o objetivo de, indicando a finalidade. E para a gente acabar a aula de hoje, uma redação inédita do Enem de 2024, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Vou pegar um exemplo de proposta que chegou à nota 200, a nota máxima nesse quesito, para você entender como ela foi construída. Vou ignorar o passo 8, que é a retomada da tese, e vou ignorar o passo 10, que seria exatamente a frase de efeito cíclica, e vou me concentrar nas propostas interventivas. Vamos a elas. Nessa perspectiva, cabe ao Estado, agente. Detalhamento, travessão, principal promotor do bem-estar social, travessão. Verbo, ação, fornecer maior visibilidade a essa cultura. Como, meio ou modo, por meio de investimentos financeiros em políticas públicas que visem atrair os cidadãos para a visita de lugares históricos, museus, galerias, por exemplo. Efeito ou finalidade, com o objetivo de diminuir a desvalorização de heranças culturais africanas. Show de bola e super relacionado ao tema do ano. Segunda proposta, no lugar de concomitantemente, essa candidata usou o quê? Paralelamente. É papel da agente, é papel da mídia, detalhamento, instrumento de ampla abrangência, ação, verbo, realizar a difusão de informações sobre personagens negros, meio ou modo, por intermédio de campanhas, olha ela aqui de novo, né, que evidenciem as biografias dessas personalidades, efeito ou finalidade, com o fito de explicitar a importância da valorização da africanidade em território nacional. Beleza? Ou seja, 2022, 2023 e 2024, né, nesses 3 últimos anos, tivemos aí exemplos de propostas muito próximas, muito parecidas, que foram recicladas visando a nota 1000. Tá legal? Deixa eu ver aqui no chat se temos alguma dúvida. Coelho, conhece meu amigo Lourenço Vitor? Lourenço, claro. O Lourenço me ajuda...
Ah, o Lorenzo é meu aluno, né, no presencial, maravilhoso. Inclusive tirou 960 na redação do ano passado, maravilhoso. Lolô, carinhosamente chamo de Lolô. Professor, como posso colocar o título? Não colocando, Aline, porque olha só, o título não é obrigatório, tá? E você só perde linha. Dificilmente a gente está olhando hoje em dia para uma redação nota 1000 com título, tá? Esquece título. No Enem, esquece título. Deixa eu ver mais. Pedro. O Pedro chegou na pergunta que eu queria aqui, eu não sei se alguém já tinha feito. É obrigatório escrever 2 propostas de intervenção? Vamos lá. Pedrinho, não é obrigatório. Não é obrigatório. Se em uma proposta você consegue linkar os 5 elementos e fechar os 2 argumentos, show de bola. Mas há corretores que vão olhar para aquela proposta, digamos que ele tenha parado aqui, né? Só botou a proposta do Estado. Aí o corretor vai pensar assim, ué, ele abriu o A1 que era Estado, o A2 que era sociedade, e ele só resolveu o problema do Estado, o que ele vai fazer? Ele vai contabilizar a presença dos 5 elementos e vai te dar 200 pontos na C5. Você apresentou uma proposta com 5 elementos válidos. C5, 200 pontos. Agora, ele vai observar uma lacuna argumentativa no seu texto. Ele vai pensar assim, você só fechou o A1, abriu o D2 e deixou ele aberto. Você não vai perder ponto na C5, você vai perder ponto na C3. Entendeu o que eu te falei? Se você traz uma proposta com 5 elementos, gabarito de C5, 200. Agora, a ausência de segunda proposta pode implicar perda de ponto na C3. Então, minha sugestão para você, 2 propostas completinhas. Caso você queira fazer uma só, tente articulá-las nos 2 argumentos que você escolheu para sua redação. Fechado? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. É possível colocar os 2 desenvolvimentos em um parágrafo? Não, em uma proposta sim. Em um parágrafo nem pensar. Tá legal? Luana, lá da nossa plataforma. Dieguinho, só precisa detalhar uma das propostas? É aquilo, Luaninha, a minha sugestão, tá? Como seu orientador, como seu professor e como seu amigo, se eu estivesse no Enem como candidato, eu iria fazer nesse molde. 2 propostas completas. Mas a gente sabe que tem candidato que chega a nota 1000 fazendo uma segunda proposta incompleta e fazendo uma proposta só. Eu temo que você, por conta disso, tire os seus 200 na C5 e tá tudo bem, mas que algum corretor possa ver uma falha, possa ver uma lacuna e te penalize na C3. Então, você pode fazer uma proposta só? Pode, e mesmo assim você tira 1000. Você pode fazer uma completa e uma incompleta? Pode, e mesmo assim você tira 1000 também, desde que esteja tudo muito bem organizadinho no seu projeto de texto. Para não ter problema, minha sugestão, 2 propostas completas. Beleza? Meus amores, caso vocês queiram me mandar alguma conclusão da redação de vocês, com alguma proposta para você ver se tá legal, se tá faltando alguma coisa, o Instagram tá aqui, @prof.diegodias, beleza? E você pode mandar lá suas dúvidas que eu respondo com maior carinho, tá legal? Semana que vem, a gente para um pouquinho esse aspecto de competência, para um pouquinho esse aspecto de processo de correção e a gente vai fazer uma análise de um eixo temático que é uma das minhas apostas para o Enem de 2025. A gente vai olhar para temas ambientais, como que a sustentabilidade, como que o meio ambiente, mudanças climáticas, descarte, né, inadequado do lixo, podem aparecer na sua prova. Então, semana que vem, a gente vai ter uma aula de repertório sociocultural e argumento para o eixo da sustentabilidade e meio ambiente. Beleza? Até lá, quinta-feira tem Mengão, 3-0 em cima da LDU, não é segredo. Beijo, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.